O anime começa nos apresentando uma garota recém-formada chamada Xialin. Ela está em busca de um emprego depois de ter se formado. E aí, enquanto ela tá andando pela rua, um cara de óculos misterioso de repente aborda ela. Ele se oferece para ver o futuro dela, ele é uma espécie de cartomante, algo do tipo. E ele leva isso bem a sério, então ele entrega o seu cartão para a garota, que imediatamente joga o cartão fora. E aí, depois desse gesto de desprezo, a Xialin então esbarra com outro garoto. Na verdade, ela meio que se envolve em um acidente automobilístico com ele. E esse segundo cara era um motoboy levando umas marmitas e ela derrubou tudo. E aí ele fez ela pagar por ter derrubado as marmitas dele. Ela tentou culpar o cara de óculos que ela tinha esbarrado, mas ele já tinha ido embora dali. E enquanto ela recolhia os papéis no meio da rua que ela tinha derrubado, ela encontra ali no meio o cartão do homem de óculos que ela tinha desprezado anteriormente. Enfim, depois desse ótimo começo de dia já perdendo dinheiro pra marmita dos outros, ela segue o caminho dela pro metrô e vai fazer as entrevistas de emprego. Só que durante a tão esperada entrevista, o entrevistador acaba então dormindo na frente dela, achando ela um completo tédio. E depois disso ela tá no banheiro chorando e se perguntando se ela sempre vai ser uma fracassada. Mais tarde naquela noite ela está desanimada em sua casa chorando, quando ela de repente recebe uma proposta de emprego por SMS. E sem nem se preocupar de olhar no YouTube ou de repente ver o endereço no Google Street View, sem se preocupar com o horário também, a Xialin resolveu ir pra entrevista de emprego. E obviamente quando ela chega na rua da entrevista ela vê a rua mais sinistra de todos os tempos. O nome da rua é Rakshasa, e quando a Xialin entra na rua ela logo esbarra com um monstro gigante usando uma armadura. E bom, a rua é sinistra e tem um monstro nela, o que pode ser pior do que isso, né? Obviamente vários monstros podem ser pior, então aparecem vários ali. E agora é o momento perfeito pro protagonista da história finalmente entrar em cena e salvar a mocinha. E bom, o protagonista entra em cena e adivinhem só quem é o protagonista? Ninguém mais, ninguém menos do que o motoboy que ela tinha atropelado mais cedo. E o cara tá ali com uma espada enfaixada todo B10 e do lado dele tá o irmão mais novo. E bom, obviamente esse cara é o irmão mais novo do protagonista, olha só pra ele. E aí é apresentado pra nós que o mais velho dos irmãos se chama Yan, enquanto a versão mirim dele se chama Lian. Bom, e aí o Yan começa a cacetar aqueles monstros ali mesmo, enquanto o Lian fica ali de resenha conversando com a Xianlin. E ele explica pra ela que o motivo de ter tantas coisas bizarras naquela rua é porque ela basicamente liga o mundo espiritual ao mundo mortal. E ele também revela que o irmão mais velho dele, o Yan, era o general daquela rua, e com isso o trabalho dele era expulsar os espíritos que pudessem ser ameaçadores dali. Vamos dizer assim, sem querer ofender os fãs, que o cara é quase um feiticeiro Jujutsu, com a diferença que ele não deveria deixar os espíritos passarem dali daquela rua pro mundo dos mortais, porque aquela rua afinal de contas ligava o mundo espiritual ao mundo dos mortais. E bom, aí o Yan percebe que a Xianli tá por ali, e ele fica surpreso por ela tá causando problemas pra ele mais uma vez. E aí parece que eles vão ter uma DR quando de repente um espírito verde aparece ali, e ele fala que ele e seu exército basicamente querem tomar aquela rua pra eles. E aí o Yan fala que aquela rua onde eles estavam, a rua Rakshasa, era a rua mais perigosa de todas. Só que ele era o general ali, então ninguém ia passar ali porque ele era Satoru Gojo. Opa, eu não quis dizer isso, calma, ele é o general mais brabo de todos, é isso que eu quis dizer. E aí quando o Yan começa a lutar contra o espírito verde, a gente vê que a ferramenta amaldiçoada dele, aquela espada toda enfaixada, é realmente muito poderosa. Ele usa ela pra atacar, pra defender, pra fazer barreira também e pra invocar magia de fogo. Só que apesar do Yan parecer ser mesmo muito poderoso, eles estão em muito menor número, parece que não tem como a coisa dar certo pra ele. A Xianlin e o irmão dele já estão até rodeados por aqueles espíritos, quando o Yan então revela que quando um humano faz um pacto com um ser espiritual, ele recebe uma enorme quantidade de energia espiritual. E aí nesse momento em que tudo parecia perdido, o Yan então revela o seu guardião espiritual, o ser que ele tinha feito um pacto, chamado Zuko, que aparece atrás dele e parece uma espécie de samurai ancestral muito B10. E aí o Zuko basicamente dá um exódio obliterar no espírito que estava sendo folgado com o Yan, e depois de fazer isso ele pergunta se alguma das criaturas ali gostaria de tentar desafiá-lo também. E nessa hora os outros monstros ali estão simplesmente se borrando todos de medo e ninguém desafia ele não. E depois desse momento épico vem então um flashback do passado do Yan, e mostra que quando o irmão mais novo dele nasceu, aparentemente ele não teria nenhuma habilidade mágica como ele. E então o pai dele fala que o dever do Yan seria cuidar do seu irmão mais novo. E a mãe deles até acreditava que dessa forma o caçula pelo menos teria uma vida mais tranquila do que a do Yan. E desde essa época o pai do Yan já estava preparando ele para se tornar o general da rua Rakshasa. Ele até mostrou pro Yan uma árvore onde tinha o nome de todos os ancestrais que já tinham defendido a rua, com a intenção de mostrar para o garoto como aquilo era honroso. E bom, tudo que o pai do Yan falava pra ele de repente fez sentido quando ele e a sua mãe de repente foram embora. Eles não tiveram escolha
escolha a não ser deixar os filhos. A mãe do Ian ficou muito preocupada com eles. Porém, o pai do Ian disse que ela poderia ficar tranquila porque o Ian com certeza cuidaria do caçula. E o Ian prometeu cumprir essa missão. Porém, ele começou a estranhar quando dias se passaram e os seus pais ainda não tinham retornado. E um certo dia, quando ele ouviu algumas vozes do lado de fora da sua casa, ele foi esperançosamente checar se não seriam seus pais. Porém, quando o Ian foi pra fora, ele encontrou apenas um cara de cabelos brancos chamado Lu. E ele tava ali dizendo que ele seria o novo general da rua, então. E o Ian não aceitou ouvir aquilo. Pensar na possibilidade dos seus pais não voltarem deixava ele muito triste. E bom, o Lu era o tipo de pessoa que não se importava de se gabar pra cima de uma criança, então ele até mesmo invocou o seu guardião espiritual ali pra lidar com o Ian. E o guardião espiritual dele era todo tatuado, todo badass, e ele começou a segurar o Ian pela gola da camisa. E nessa hora o Liam, um bebezinho irmão caçula, começa a chorar. E isso imediatamente chama a atenção do Liam, então ele manda o seu espírito guardião ir verificar o que tá acontecendo. E aí logo em seguida o guardião retorna com o irmãozinho caçula dele agora em mãos. E o Liam logo percebe que aquela criança não tem nenhum poder ou energia espiritual sobre ela. Então ele decide que aquele garoto não serve pra nada, ele vai levar o garoto por aí pra vender, pra se livrar do garoto. O Ian tenta se opor àquilo, mas como ele é só uma criança, não tem força nenhuma, não tem nada que ele pode fazer. Os caras acabam trancando ele dentro da casa e ele fica ali preso. E aí o Liam e o seu guardião descem com o pequeno Liam pro vilarejo pra fazer não sei o que. E enquanto eles estão pensando em qual maldade eles vão fazer com o pequeno, de repente o irmão mais velho aparece. Do nada o Ian surge ali com seu corpo todo queimado e pega o irmão dele. O Liam e o seu guardião espiritual então olham pra trás pra ver como que o garoto tinha se soltado. E eles então veem que o garoto colocou fogo na casa pra conseguir se soltar. Pois aí o fogo arrebentou as madeiras e ele conseguiu dar um jeito de sair dali. E como se esse feito já não fosse incrível o suficiente, depois de salvar o seu irmão, o Ian ainda foge com ele através de uma barreira, voltando para o mundo normal e assim garantindo a segurança do seu irmão. E aí o flashback acaba e temos Xianlin despertando na casa do Ian. E depois de acordar ela fica apavorada em saber que tudo que ela tinha visto era realmente verdade. E aí o Ian já tá pronto pra apagar a memória dela, porque é isso que eles fazem quando alguém acaba encontrando aquelas ruas espirituais. Isso no caso de algum mortal comum como a Xianlin acabar encontrando a rua por acaso. E aí quando o Ian tá pronto pra apagar a memória dela, de repente o Liam fala pra ele esperar, porque ele fica surpreso com um cartão misterioso que ele encontrou no meio das coisas da Xianlin. E esse cartão pertencia àquele cara de óculos que tinha aparecido lá no começo conversando com a Xianlin, vocês lembram? Bom, aparentemente esse cara vai ter alguma importância pra história e o nome dele é Guifu. E aí finalmente o Ian decide perguntar pra Xianlin o que ela estava fazendo ali na rua Rakshasa. E ela contou que tinha recebido uma proposta de emprego através de SMS e era por isso que ela estava ali. E depois de escutarem aquilo, os irmãos chegam à conclusão que aquele cartão que ela tinha recebido do Guifu era na verdade uma mensagem espiritual codificada. E quem quisesse decifrá-la tinha que entender minimamente sobre energia espiritual. Bom, depois disso Ian pede pra Xianlin subir na sua motoquinha da vergonha porque ele vai levar ela embora. E ela obedece ele como uma boa garota porque ela já teve muitos problemas por um dia. E enquanto ele tá levando ela embora de moto, de repente vários fantasmas vão aparecendo no caminho. E aí então o Ian invoca o seu guardião espiritual, o Zuko, que começa a capar todos os fantasmas por ali. E com tanta coisa bizarra e assustadora acontecendo, o maior medo da Xianlin nesse momento tá sendo o Ian na direção, porque ele tá acelerando que nem um maluco em direção a uma parede. Parece que vai acabar tudo pra eles, que eles vão de comes e bebes. Só que o Ian era o guardião da rua, né galera? Então ele conhece tudo muito bem por ali, e aí a moto dele passa magicamente pela parede e pum, ele está de volta ao mundo dos mortais. E como um bom cavaleiro, depois de salvar a garota, ele cobra dinheiro por isso e ela, como uma boa dama, paga também. E na boa, depois do Ian fazer ela pagar pelas marmitas, agora ele fez ela pagar pelo Uber. O cara é simplesmente incrível. Mas depois disso o Ian explica pra ela que ela basicamente tinha algum poder espiritual também, pois o Guifu que ela tinha chamado a atenção era na verdade uma entidade espiritual muito poderosa, e ele era enviado ao mundo para encontrar hospedeiros espirituais. E de acordo com o Ian, a própria Xianlin também era uma hospedeira espiritual. E a Xianlin achou aquilo tudo muito estranho, porque ela falou que nunca tinha tido contato com nada desse tipo. Mas então o Ian faz um kanji em sua mão e mostra pra garota que leu o kanji sem dificuldade nenhuma. E o Ian então explica pra ela que ele tinha escrito aquilo através de magia espiritual. E ele explicou que se ela não tivesse nenhuma capacidade espiritual, ela não seria capaz de ler aquilo. E aí ele então mostra pra uma outra pessoa aleatória passando na rua o que estava escrito na mão dele. E essa outra pessoa, que é um cara qualquer, não consegue ver nada escrito na mão dele. E a Xianlin então começa a entender o que o Ian está falando pra ela, pois aquela SMS que ela tinha recebido da entrevista de emprego também era uma mensagem espiritual. Ela estava apenas em outro formato, mas a essência era a mesma, apenas uma pessoa com energia espiritual poderia ler a mensagem. E depois que o Ian explicou tudo pra ela,
ela, ele falou, ó, não quero mais nada com você, não volta pra rua porque eu não quero problemas com o Guifu. E ele fala isso sem nem imaginar que o Guifu na verdade tá observando ele e a Xianlin de um telhado ali perto. Aparentemente a Xianlin é uma hospedeira espiritual de nível S. E depois que eles se despedem, a gente tem um pouco mais do flashback do Ian. E a gente vê que desde pequeno ele tinha que se virar para alimentar o seu irmão. E ele fazia isso tentando pegar comida escondido em lojas, só que muitas vezes ele acabava sendo pego e sempre que isso acontecia ele era muito humilhado. E a realidade dos irmãos era dura, eles moravam debaixo da ponte. E como o Liam ainda era apenas um bebê, o Ian tinha que fazer tudo, tomar conta de tudo que eles precisavam. Sempre sendo marginalizado por morar embaixo da ponte, o Ian já rejeitou ajuda várias vezes. Afinal de contas, um jovem chamado An já tentou ajudar os irmãos algumas vezes. Ele ofereceu comida e falou para o Ian sobre um abrigo onde ele e seu irmão poderiam ficar seguros. Mas ainda assim o Ian se recusava a receber aquela ajuda. E isso porque ele basicamente não queria ficar longe da rua Rakshasa, pois de acordo com os ensinamentos do seu pai, se ele deixasse a rua, ele também estaria deixando a sua honra para trás. Acontece que passado algum tempo, devido ao frio, o Liam acaba ficando bastante doente. E aí o Ian não tem dinheiro, não tem como ele fazer nenhum tratamento com o seu irmão. Então ele vai atrás do An, que era a única pessoa que aparentemente já tinha se importado com eles. E o An então leva os irmãos para um abrigo onde eles deveriam ter comida e roupa quente, era o que ele tinha prometido. Quando o Ian chega lá, logo uma senhora vem dar um banho nele. E ele então começa a perguntar para ela sobre o Liam, onde ele está. Porém, por algum motivo, parece que ela está evitando respondê-lo. O Ian então sai dali porque ele tá desconfiado que alguma coisa estranha tá acontecendo. E ele começa a ouvir uma conversa do An, então. E nessa conversa ele ouve que basicamente o An tava tentando negociar eles como se eles fossem mercadoria. E o pior é que o cara que o An tava negociando tava até se rejeitando a pagar pelo Liam porque ele estava doente. Pois é, a única pessoa que o Ian achou que podia contar, na verdade, acabou traindo ele. O Ian então xinga os caras e tenta fugir dali, porém ele acaba sendo capturado. E aí os bandidos que pegaram ele dão uma surra nele e deixam o garoto sofrendo. Só que o que deixa o Ian mais desesperado é não saber onde está o Liam. E é muito triste que quando a gente vê que o Liam aparece na tela, ele está jogado em uma caçamba de lixo. Tá nevando muito e ainda assim ele foi abandonado por adultos no frio. Porém a raiva por não saber onde o seu irmão está acaba colaborando e despertando o poder secreto do guardião de Ian. E ele então se transforma. Utilizando o poder do seu guardião, ele consegue se soltar e dá finalmente o troco naqueles caras que antes estavam maltratando ele. E depois de dar um jeito naqueles caras, ele vai atrás do An e também dá uma lição nele. E depois disso ele pega o Liam e vai com o Liam pro hospital, chegando lá já quebrando a porta. Depois, enquanto seu irmão está na cama tentando se recuperar no hospital, o guardião de Ian aparece para ele. Ele se apresenta como Jin e diz que vai ser leal ao Ian durante toda a sua vida. Depois disso o flashback acaba e a gente vê que a Xianlin voltou para a rotina normal dela. Porém ela ainda está pensando muito sobre o que aconteceu quando ela estava do lado do Ian e do Liam. E ela inclusive fica tentando fazer algum tipo de jutsu na frente do espelho para ver se o seu guardião espiritual aparece. Porém isso acaba não funcionando, obviamente. Mas ela chegou também a voltar na rua Rakshasa para ver se conseguia aprender algo mais ali. Mas ela achou no final das contas que ela preferia mesmo viver uma vida normal. Só que ainda assim ela não parece estar segura de sua própria decisão. No dia seguinte a Xianlin faz uma nova entrevista de emprego e dessa vez ela acaba sendo contratada. E quando ela chega no seu quarto ela tá toda empolgada comemorando, até que ela de repente encontra o cartãozinho preto que ela tinha recebido do Guifu. E aí ela decide jogar esse cartãozinho velho pela janela porque ela não precisa mais dele. Porém, quando ela faz isso, a gente vê pela janela que tem um robô espionando ela. E o robô então recebe uma ordem para checar se a Xianlin possuía um guardião espiritual ou não. E ele então invade o apartamento dela e começa a atacá-la para ver se ela teria alguma reação. Ele faz alguma espécie de raio-x, alguma coisa desse tipo para ver se ela tem um guardião. E então o teste dele responde que tem 85% de chance de ela ter um guardião. E aí o robô recebe uma nova ordem. Dessa vez ele deve exterminar a Xianlin. Aí parecia que ia acabar tudo de vez pra ela, logo agora que ela tinha conseguido o emprego, né? Mas felizmente o Guifu entra pela janela e consegue salvá-la no último instante, arrancando a cabeça do robô com um único golpe. E o Guifu explica pra Xianlin que aquele robô tinha sido mandado ali pra tomar o guardião dela. E logo que ele acaba de explicar, mais robôs começam a chegar. A Xianlin então foge pro terraço do seu prédio. Porém, quando ela chega lá mais uma vez, ela se vê cercada por robôs. E aí o Guifu aparece mais uma vez na hora certa
certa para salvá-la. Mas dessa vez ele empurra ela do terraço, só que felizmente ele fez tudo aquilo calculado e ela caiu numa espécie de plataforma de limpeza de vidro. E aí ele usa aquela plataforma ali pra fazer ela chegar até o chão em segurança. E quando ela chega no chão, ela começa a correr fugindo dos robôs. Os robôs continuam correndo atrás dela e quando ela está pra atravessar a rua, de repente um truque vem na frente dela pronto para atropelá-la. Agora é a hora da verdade. Será que ela vai despertar em um Isekai depois de ser atingida por esse truque? Não vamos saber agora, porque felizmente nada aconteceu com a Xianlin, porque uma barreira mágica apareceu em torno dela. Então no momento da colisão, o truque bateu contra a barreira, mas não atingiu a Xianlin. E aí na sequência, quando o Guifu chega ali, ele tá do lado da Xianlin, ela tá desesperada. Ela conta pra ele o que aconteceu e ele diz que quem deve ter protegido ela provavelmente foi o seu guardião. E logo isso é confirmado, pois na sequência um homem misterioso está vendo algumas imagens nas câmeras. E ele olha bem para a cena em que Xianlin teria sido atropelada. E nesse momento da filmagem, quando o truque deveria atingir Xianlin, a gente pode ver o guardião dela ficando entre ela e o truque. Pois é, muito misterioso, mas então a cena corta e temos um novo flashback rolando. E a gente vê que tem um moleque bobão chorando depois de ter tomado um coça do Ian por ter mexido com o Liam. E agora o Ian tá um pouco mais velho, assim como o Liam também, obviamente. E agora eles estão com fama de arruaceiros. E um dia, quando eles estão andando pela rua, eles veem um espírito maligno atacando uma garota. O Liam decide ajudar e então o Ian vai junto para proteger o seu irmão. E quando eles começam a lutar, enquanto o Liam tá atacando pedras, a gente vê que o Ian, por outro lado, está cada vez mais acostumado a lutar com o seu guardião. Ele está muito mais forte do que antes e ele consegue derrotar o espírito maligno. E essas notícias sobre o poder dele estão repercutindo e acabam chegando também no Lu, aquele cara que antes tinha aparecido na porta da casa deles, vocês lembram? E assim, quando o Ian falava pro Liam que eles deveriam deixar a rua Rakshasa porque as coisas ali já não valiam mais a pena pra eles, de repente nesse momento o Lu apareceu bem diante dos irmãos. E ele então desafiou o Ian para uma batalha, o seu guardião contra o guardião dele. E como o Ian nunca tinha visto seu guardião ser derrotado, ele aceitou o duelo. Porém, quando a batalha começou, o impensável aconteceu e então o guardião do Ian foi de Botafogo. O Ian ficou completamente em choque após ser derrotado. E como o Lu tinha vencido a batalha, ele então decidiu que ia vender o Ian. E ele vendeu o Ian justamente para o Guifu, aquele cara misterioso de óculos que tá desde o começo da obra aparecendo. E aí a gente descobre que a intenção do Guifu na verdade era treinar o Ian para que ele ficasse mais poderoso. Então, mesmo sendo contra a sua vontade, depois de ser vendido, o Ian parte com o Guifu para iniciar o seu treinamento. E o Guifu leva o Ian para treinar numa ilha chamada Ilha da Morte. E a intenção dele é que ao final do treinamento o Ian tenha pelo menos atingido o nível de um general. E depois disso o flashback acaba e voltamos para os tempos atuais, enquanto o Guifu e Xianlin estão chegando na casa de Ian e Liam. E agora a gente já sabe que o Guifu já foi mestre do Ian no passado. E ele pede pro Ian treinar a Xianlin pra ele. E o Ian imediatamente nega aquele pedido porque ele não quer ter trabalho extra. Ele manda o Guifu levar ela pra Ilha da Morte como ele tinha feito com ele anos antes. Só que o Guifu não pode fazer isso e ele explica que a Xianlin está na verdade sendo muito perseguida. Ele conta sobre os robôs e ele diz que a Xianlin está prestes a despertar o poder do seu guardião, que deverá ser um dos mais poderosos. E que isso já estava chamando a atenção de muita gente poderosa no mundo espiritual. Então ela precisava pelo menos estar sendo protegida por alguém que fosse realmente poderoso. E bom, depois de muita insistência do Guifu e também da Xianlin, o Ian acaba aceitando a garota ali com eles. Mas ele tem a condição de que ela terá que fazer todas as tarefas domésticas que ele quiser. E bom, como ela não tem nada a oferecer além disso, ela meio que aceita. Só que no dia seguinte, agora o Ian quer um aluguel também. Além de todos os serviços, ele quer que ela pague um aluguel. E ele até deu a ideia que ela pegasse a motoquinha dele e fosse fazer entrega. Só que o Liam falou que não achava que aquilo seria uma boa ideia, afinal de contas tinham pessoas atrás dela. Mas eu tô chocado como o Ian pode ser tão cavalheiro com uma dama indefesa. O cara é o próprio Caio Castro dos animes. Vai passando o tempo, eles ficam brigando até que um dia aleatoriamente o Guifu vai visitá-los. E aí o Ian aproveita o encontro para perguntar pro Guifu por que a Xianlin estava sendo perseguida. E aí o Guifu explicou que o guardião da Xianlin era capaz de extrair um elixir lendário, sendo teoricamente capaz de reanimar qualquer pessoa. E nessa hora o Guifu dá a entender para o Ian que na verdade ele pode até utilizar aquilo para reviver os seus pais. O Ian fica completamente em choque depois de ouvir aquilo, porque aquela garota era tão poderosa e tão importante e ele estava tratando ela tão mal o tempo inteiro. Porém, ter escutado tudo aquilo fez o Ian levar a situação bem mais a sério. E depois disso ele chegou pra Xianlin e falou que a brincadeira tinha acabado e que agora era hora de começar o treinamento. E aí adivinhem só, começa outro flashback. Quem não gosta de flashback, não é mesmo? E no flashback a gente vê a chegada do Ian na Ilha da Morte junto com o Guifu. E aí os moradores do lugar já começam a falar de qual vai ser o primeiro garoto a
desistir e fugir do treinamento. E bom, quando todos os novatos estão diante do mestre que vai dar as tarefas para o treinamento, o nosso querido protagonista decide que quer arregar e de repente acaba caindo na água. Porém, cair na água é revelado que não resolve nada. O examinador fala que só tem uma maneira de sair dali bem, e esse único jeito é se tornando apenas um general espiritual de uma rua que linka o mundo dos mortais ao mundo dos espíritos, veja só. Nossa, que tarefa mais simples, não é verdade? Mas se você não conseguir cumprir essa simples tarefa, você pode sair dali também com 18 anos, tendo toda a sua memória desse período apagada. Então você vai perder, tipo, basicamente a memória da maior parte da sua vida e fé. Só tem opção top, então é melhor tentar virar general mesmo. E aí mais tarde o Ian já virou alvo de um grupo de garotos folgados. Eles estão tentando intimidar o protagonista, então o Ian tenta invocar o seu guardião. Porém o Jin não aparece dessa vez. E aí então é explicado que não pode se invocar nenhum guardião ali porque existem selos espirituais no lugar que impedem que isso seja feito. E aí o Ian, que não conseguia fazer nada sem o seu Mahoraga, começou a tomar um cacete dos garotos folgados. E bem, aqui seria o fim da história se não tivesse de repente aparecido uma garota pequena de cabelos brancos chamada Liu. E de alguma forma ela conseguiu, sei lá, utilizar o guardião espiritual dela e espantou todos os garotos dali sozinha. E é isso, por algum motivo ela salvou o Ian. E o Ian perguntou pra ela como ela tinha conseguido invocar o seu guardião, mas ela se fez de desentendida e não falou com ele sobre esse assunto. Só que ela aproveitou pra dizer que tinha uma maneira de sair da ilha, e que se ele quisesse sair ela estava disposta a ajudá-lo com isso. Enquanto isso a gente vê que na rua Rakshasa os fantasmas estão atrás do Liam, porém ele está escondido e sendo protegido por uma garota bonita. E nesse momento, seguindo o plano de sair da ilha, a Liu e o protagonista estão subindo em direção ao topo da ilha. E quando eles chegam num lugar bem alto lá, o Ian pergunta pra Liu qual o problema na cabeça dela. E ela se defende explicando que pra ela a Terra estava ao contrário, que o ponto onde eles estavam na verdade era o final, e que o mar era o começo e que pra ele sair ele deveria pular no mar. E mesmo sem sequer entender os comandos, mas com o coração de um protagonista shonen, o Ian foi lá e pulou mesmo no mar. E aí depois de parecer que era game over, que ele tava se comportando tipo um usuário de uma Akuma no Mi no mar, ele de repente conseguiu, ele atravessou o mar. E quando os mestres da Ilha da Morte ficaram sabendo disso, eles ficaram em choque, porque basicamente nunca ninguém tinha conseguido fugir da ilha antes. Eles até tentaram manter essa informação por debaixo dos panos. Depois disso o flashback acaba e voltamos pro treinamento da Xianlin com o Ian. E depois a Xianlin tá reclamando com o Liam de como o treinamento do irmão mais velho dele é tão duro. E o Liam acha graça daquilo e fala pra ela ficar tranquila que aquilo ali era pro próprio bem dela. E aí um tempo depois o Guifu vai visitá-los mais uma vez. E a Xianlin começa a falar pra ele que quer ir embora com ele porque o treinamento que o Ian tava dando pra ela tinha sido pego de uma HQ. Só que o Guifu falou que cada mestre tinha o seu próprio método de treino e que ela devia respeitar o Ian. E além do mais, ela tava sendo caçada, então ela tinha que permanecer bem discreta. E aí depois de levar esse não, naquela noite, quando tudo parece que não pode piorar, de repente os irmãos veem que tem uma parte da cidade pegando fogo. E eles então decidem que vão lá ver o que tá acontecendo. E o Liam sugere que a Xianlin vá junto com eles para continuar o seu treinamento. Ela fica animada com isso, porém o Ian diz que ela ainda não está pronta e que ela não ia junto não. E aí quando o Ian tá ali no meio da batalha, ele convoca o Zuko. E eles, como sempre, começam a debulhar os fantasmas na porrada. E enquanto isso, o Liam tá mapeando toda a situação pro irmão mais velho dele. Pra falar a verdade, ele é basicamente um fofoqueiro de batalha, é isso que ele é. Brincadeira, ele também ajuda o irmão dele e derrota vários dos fantasmas ali, ele é bom, ele é bom. E o Liam também diz pro seu irmão mais velho que aparentemente tudo que está acontecendo ali é um teste do reino espiritual. E eles estavam criando aquela situação com os fantasmas para ver os níveis em que seus generais se encontravam. Porém, para dificultar um pouco a situação dos irmãos, quem apareceu ali de metida foi a Xianlin. Mas ela aproveitou a situação para ter uma aula prática do Liam e do seu mestre o Ian dando um cacete nos fantasmas. E aí no dia seguinte ela volta pro seu treinamento tentando quebrar os seus próprios recordes pessoais. Só que aí tudo é interrompido porque temos mais um flashback agora do passado do Ian. E a gente vê que na rua Rakshasa quem tá mandando realmente é o Lu. E ele tá fazendo um torneio entre espíritos amaldiçoados, onde o espírito amaldiçoado que for declarado mais forte, sendo o último a sobreviver, terá a honra, terá o prazer de servir ao Lu. Pelo menos é esse o prêmio que ele oferece. E enquanto isso o Liam ainda tá ali pela Rakshasa tentando fugir. E ao lado dele ainda tá a mesma garota bonita de antes, e ela aparentemente é muda. E então finalmente um dos espíritos malignos toma coragem e tenta atacar o Lu. Só que o Kim, que é o guardião espiritual do Lu, é tipo muito poderoso mesmo. Então todo mundo que tenta atacar o Lu, ninguém consegue nem tocar nele. O cara pode até ser um babacão, mas ele tem basicamente uma defesa perfeita com seu guardião espiritual. E bom, depois disso o Lu usa o terror pra fazer todo mundo ali falar qualquer informação que eles
eles tenham sobre o Liam, porque apesar de achar que já se livrou do Ian, ele ainda tem medo do Liam por algum motivo. E então ele manda um dos seus monstros ir atrás do Liam. E bom, esse monstro acaba encontrando o Liam e ele tá prestes a acabar com o garoto. Só que bem nessa hora o seu irmão mais velho, o Ian, consegue chegar a tempo de salvá-lo. E aí o Ian libera o seu guardião, o Jin, e o Jin então elimina a criatura. Só que daí do nada a garota que tava antes muda, fugindo com o Liam, de repente se transforma em má e tenta atacar o garoto. Depois disso o flashback acaba e a gente vê que a Xianin tá muito frustrada por não ter conseguido convocar o seu guardião ainda. E o Liam explica pra ela que isso é normal, que muitas vezes o guardião só aparece quando ele sente que ele precisa realmente proteger o seu hospedeiro. E como a Xianin já não tava conseguindo mais evoluir no treinamento sozinha, ela tentou pedir ajuda pro Ian. Porém ela descobriu que o Ian tava ocupado, ele tinha saído numa missão. Basicamente ele tava tentando encontrar o homem que ele acreditava ter tirado a vida dos seus pais. E seguindo as suas pistas, o Ian então acabou chegando com a sua motoca em uma outra rua espiritual. Uma rua que, assim como a Rakshasa, tinha um general e também ligava o mundo dos mortais ao mundo espiritual. E lá então o Ian encontrou outro general assim como ele, que era o responsável por proteger aquela rua específica. E o general até chamou o Ian pra entrar na rua dele. E ok, essa frase pode não ter soado muito legal, mas vai ficar assim mesmo. Só que o Ian então nega o convite e lembra da regra que eles tinham, que um general não poderia entrar no território do outro. E quanto mais eu falo sobre isso daqui, mais estranho vai ficando. Mas enfim, depois disso o Ian vai embora e mais um dia se passou na sua pesquisa e ele não encontrou nada. Ele mostrou a foto pra muita gente, porém ninguém reconheceu o sujeito da foto. A única coisa de diferente que acontece é que a gente vê que aquele cara de antes que tava assistindo tudo o que acontecia nas câmeras, mais uma vez ele apareceu e agora ele tá espionando o Ian pelas câmeras. Porém de repente passa um caminhão e aí o Ian não é mais visto em cena. E aí a gente vê então que o Ian desapareceu em um instante, ele reapareceu no outro logo atrás do robô que estava filmando ele, e com um único golpe ele acabou com o robô ali mesmo. Depois disso a cena volta para a Xianli, que ainda está com o Liam, e ela começa agora a falar que está preocupada com o Ian. E o Liam acha aquilo ali tudo muito fofo de ver ela preocupada com seu irmão, mas ele manda a garota ficar calma mais uma vez. E ela não consegue também ficar calma porque assim, né, o Liam não conseguia invocar um guardião espiritual como o Ian. Então ela se sentia realmente mais segura quando o Ian tava perto do que quando só o Liam tava ali. Corta para o Ian destruindo o robô e de repente o Guifu se revela. Ele então admite que não tem informações sobre o Wang Fu, só que ele acha que o Ian está se esforçando demais nessa busca. E o Ian então lembra ele que o Wang Fu era quem tinha acabado com os pais deles, então essa era a prioridade dele. E o Guifu diz pra ele que ninguém tinha conseguido confirmar essa informação na última década. E ele fala que nesse momento a verdadeira prioridade deles tem que ser proteger a Xianin. Só que o Ian então argumenta que ela tá tranquila, ela tá segura na rua Rakshasa. No entanto, o Guifu avisa que a organização do reino tem experimentado algumas formas de usar magia para romper barreiras, e ele não sabia como esses estudos podiam já estar avançados. O Guifu então usa o robô destruído para fazer contato com os membros da organização do reino, e ele propôs para eles uma troca de nomes antes que eles fizessem um confronto. Só que o homem do outro lado acabou recusando, e ele falou que o seu único objetivo era entrar em contato com a Xianlin mesmo. E enquanto isso a gente vê que ela e o Liam acabaram de encontrar uma aranha aterrorizante. E a Xianlin tá com muito medo porque, como ela sabe assim, o Liam não se garante ser o irmão dele. E pô, ele até tenta várias vezes atacar a aranha, mas nenhum dos ataques dele tem efeito mesmo. Enquanto que um simples ataque de teia dela já perfura a parede como se fosse feita de papelão. De repente a aranha dispara sua teia e captura a Xianlin. E aí o homem que ficava por trás das câmeras logo começa a comemorar. Ele realmente começa a cantar vitória e fica humilhando o Guifu e o Ian. E aí o Ian ficou com aquela cara dele ali de diarreia com poucos amigos, né? Porque tinha feito cagada mesmo, tinha deixado a Xianlin sozinha, tinha ficado se preocupando com o vagabundo pela rua e ao invés de ficar cuidando da menina que tinha que cuidar, e agora tava ali, né? Sozinho sem ter o que fazer. Parecia que tava tudo acabado mesmo, mas de repente vem o verdadeiro protagonista dessa história. O Liam finalmente libera o poder do seu guardião espiritual. E aí esquece que agora ele não só consegue causar dano na aranha, como ele faz um estrago geral ali. Até o Guifu fica impressionado em saber do poder oculto daquele garoto. E a Xianlin tá impressionada vendo o verdadeiro poder do Liam, porque ela nunca tinha imaginado que ele também era capaz de invocar um guardião espiritual. E aí temos mais uma vez um flashback. Pra ser justo, temos a continuação de um flashback anterior. Lembram daquela garota muda que tava se escondendo com o Liam, mas de repente ficou do mal e começou a tentar atacar ele? Pois é, agora a gente continua desse ponto aqui da história. E bom, resumidamente, o Ian consegue controlar muito bem a situação com a ajuda do Jin. Porém, ele não elimina a garota porque o Liam tinha pedido piedade por ela. E então o Ian tenta dar uma chance pra garota e deixa ela ser livre. Mas mais uma vez ela tenta atacar o Liam. E depois disso, então, o Ian toma a sua decisão final. E o Liam fica ali arrasado, chorando, ajoelhado
ajoelhado no chão. Porém, o Ian agora já tá começando a ser o Peaky Blinders que a gente vê no presente. E na frente do seu irmão caçula, ele elimina a garota bem diante dos olhos dele. E enquanto isso, o Lu tá na banheira num clima bastante estranho com o espírito guardião dele. E aí o espírito pergunta pra ele por que ele tem tanto interesse assim no Liam e no Ian. E o cara fala que simplesmente quer mostrar pra eles que o mundo é cruel. E ele também quer, tipo, dar uma lição em quem é mais fraco do que ele. Pois é, mas eu acho que eles poderiam ter achado o ambiente um pouco mais adequado pra falar desses assuntos. E então a cena volta pros irmãos órfãos overpowers. E o Liam tá muito decepcionado e bravo com seu irmão por ter eliminado a garota muda. E eu tô falando sério, literalmente o menino tá chorando de tristeza. Alguém dá um copo d'água pra esse menino, por favor. E durante um momento de raiva, o Liam falou diversas coisas muito cruéis pro seu irmão. Ele falou que não considerava mais o Ian como seu irmão e que ele não tinha o direito de interferir na sua vida. Não era só porque ele era mais forte que ele poderia seguir tomando todas as decisões. Ian escuta aquelas difíceis palavras do seu irmão caçula, mas ele disse entender e apoia o seu irmão a se afastar dele. E ele acha que isso pode inclusive fazer com que os dois se tornem mais fortes. Porém, o Liam diz que ele não quer mais ter contato com seu irmão e nem com o mundo espiritual. E enquanto os irmãos estão tendo aquela dura discussão, o Kim, o guardião espiritual do Lu, está de longe observando toda a situação que acontece com os irmãos. E bom, como é de se esperar, ele logo vai contar tudo para o Lu. E ele adiciona a informação de que os irmãos se separaram e agora estão saindo dali. E o Lu recebe aquela informação com muita alegria, como se aquilo de alguma forma indicasse que ele não veria mais os irmãos. Nesse momento, então, o anime volta para o presente e a gente vê o Liam explicando pra Xianlin que o guardião espiritual dele na verdade era um mecha com uma runa mágica. E ele então explica que apesar de ele não ser um hospedeiro espiritual como ela, ele pode utilizar aquele mecha como seu guardião. E ao ouvir aquilo, a Xianlin quer na hora um mecha daquele pra ela. Porém, o Liam mais uma vez pede pra ela ter calma e não apressar as coisas. E bom, depois desse momento, muitas cenas épicas vão acontecer porque vai continuar o treinamento da Xianlin para despertar o poder para convocar o seu guardião espiritual. E acredite, se você achou o passado dos irmãos sombrio até agora, saiba que pode piorar ainda mais. Porque esse anime aqui, como você viu, é cheio dos flashbacks, não é verdade? E o bizarro é que cada flashback é carregado de muita, mas muita informação, não é mesmo? Mas aí eu quero saber se vocês gostaram desse anime aqui e se vocês querem uma parte 2. Porque esse anime aqui já tem bastante episódio, dá pra trazer bastante conteúdo dele aqui no canal. Só que aí vocês têm que me falar se compensa, se vocês gostam mesmo da ideia ou se é coisa da minha cabeça, isso aí. Aliás, comenta aqui embaixo se eu também tô devendo alguma parte 2 pra vocês, porque às vezes eu esqueço de trazer também. E pode me cobrar que aqui no meu canal quem manda são vocês sem problema nenhum. Mas já que é assim, então se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra mim. Tamo aí quase chegando a 500 mil de inscritos, então me dá essa moral aí, vai. Por hoje é isso, obrigado por ter me assistido, obrigado por ser um otaku incrível, obrigado por estar sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês e até o vídeo que vai sair muito em breve, eu prometo. Valeu, tchau, tchau!